Glória a Jesus, o Senhor. Glória para sempre ao seu nome. Honra e louvor por suas maravilhas, que tudo que respira louve a Deus. Está no ar o programa Oitavo Dia pela TV Canção Nova. Seja muito bem-vindo você que acompanha a nossa programação. Nós estamos numa série de estudos sobre os 10 mandamentos. Você já parou para refletir sobre cada um? Há algumas semanas nós viemos estudando esses mandamentos e hoje vamos falar do 8º mandamento, que proíbe o falso testemunho, Padre Paulo. É isso? O que significa esse mandamento? Bom, não levantarás falso testemunho. Parece um pecadinho de nada, ou seja, puxa vida, quem que não conta uma mentirinha, não é? Só que nós cristãos sempre levamos em conta a realidade da verdade, porque o próprio Jesus disse, eu sou a verdade. E você negar a verdade ou trair a verdade, contando uma mentira, contando uma falsidade, é na verdade virar as costas para Deus, de alguma forma. Então, quando nós estudamos esse 8º mandamento, antes de olhar aquilo que é proibido, que são os pecados, etc., nós precisamos ver que nesse mandamento existem 2 grandes valores que estão sendo promovidos. Primeiro, a busca da verdade. Não é? Nós precisamos buscar a verdade. E depois que buscamos a verdade, precisamos obedecê-la. Né? Verdade conhecida, verdade obedecida. Uma vez que eu vi a verdade, eu preciso abraçá-la. Então, existe aqui uma atitude do ser humano que é uma submissão diante da verdade. Então, vamos supor, eu conheço a vontade de Deus. Eu sei o que Deus quer. Então, ao conhecer esta verdade, eu preciso obedecê-la. E aí nós temos todos os outros mandamentos para obedecer a verdade. Né? A vida cristã inteira é esta obediência, esse ato de obedecer a verdade. Então, se eu sei que Deus não me fez para matar os outros, eu não vou matar. Se eu sei que Deus não me fez para fazer sexo fora do casamento, eu não vou fazer. Mas todos os outros mandamentos são invalidados se eu não tenho uma busca da verdade sincera. Porque se eu tiver só mentiras na minha cabeça, maluquices, erros, perversões, então eu nunca irei obedecer. Então todos os outros mandamentos são anulados por isso. Então é por isso que hoje em dia todos os filósofos modernos, etc., e todos os regimes políticos, ditatoriais, procuram, a primeira coisa que eles querem, dominar a verdade. Né? Então, saber dominar o jeito de produzir a verdade na cabeça das pessoas. De tal forma que as pessoas não busquem mais a verdade no mundo real, mas acreditem na verdade que está sendo contada. Não é isso? Então, é como o ministro da propaganda de Adolf Hitler, Goebbels, né? Ele seguia essa ideia, ou seja, minta, 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 até que se torne verdade na cabeça das pessoas. Né? Então, a busca da verdade. Nós vivemos num esquema em que não se quer conhecer a verdade, porque a verdade dói. Né? Ou seja, quando você conhece a verdade que existe Deus, por exemplo, é evidente que você agora não é mais dono de você. Né? Deus existe. Ótimo. Só que essa verdade muda a sua vida pelo avesso. Porque se existe um Deus, você não se pertence, você é dele. Então é por isso que muita gente, né, tem um esforço desesperado de calar a verdade de que Deus existe. Porque isso provoca nas pessoas uma mudança de atitude. E o segundo valor, primeiro então a busca da verdade. E o segundo valor é a sinceridade.
A sinceridade quer dizer uma adequação da minha palavra com aquilo que são as convicções do meu coração. Veja, ninguém é obrigado a dizer tudo, que seria um despudor. Por exemplo, eu conto os meus pecados para o meu confessor, eu não preciso contar os meus pecados aqui no programa. Nem ninguém de nós faria isso. Ah, padre, o senhor está escondendo os seus pecados privados? Claro, como você também e todo mundo, todo o resto. Eu também estou escondendo, por exemplo, a nudez do meu corpo. Seria despudor mostrar certas coisas, seria falta de caridade com os outros. Agora, o que a gente não pode, ou seja, pôr uma roupa a gente pode, o que a gente não pode pôr é uma máscara. Ou seja, mentir, dizer que você é quem você não é. Então, se ao invés de, com o rosto do padre Paulo, eu aparecesse aqui com o rosto do padre Jonas, do Monsenhor Jonas, isso seria uma mentira. Então, o que eu estou mostrando aqui sou eu. Mas eu não estou mostrando tudo o que eu sou. Porque mostrar tudo o que eu sou seria despudor. Mas eu preciso que isto que eu estou mostrando seja coerente com aquilo que eu de fato sou. Não pode ser uma mentira. Então, mentir. E essa coisa de não mentir sempre foi uma coisa muito importante na vida dos cristãos, a tal ponto que nós tivemos os exemplos heróicos de sinceridade nos mártires. O martírio é o exemplo heróico da sinceridade. Hoje em dia, Padre Paulo, existe esse martírio que a gente via nas histórias dos primeiros cristãos, na própria Bíblia, em alguns livros históricos. Hoje, nós cristãos, podemos ser mártires? Sim, nós podemos e devemos ser mártires. A palavra mártir quer dizer testemunha da fé, testemunhar a nossa fé. Saiu este ano um filme, que é de 2012, não sei se vai passar nos cinemas brasileiros, mas já dá para cascavilhar na internet, já tem, eu assisti inclusive uma versão em inglês com subtítulos em português, então deve estar aí à disposição na internet para comprar. É um filme a respeito da Revolução dos Cristeros no México. Então, se você quiser procurar na internet e saber por aí como é que se assiste esse filme, o nome do filme em inglês é For Greater Glory. E tem um subtítulo, The True Story of the Cristiada. Então, eu não sei inglês, padre, o que é que eu faço? Então, faz o seguinte, pega a palavra filme e Cristiada. Põe lá no mecanismo de busca que vai aparecer esse filme, For Greater Glory, para uma glória maior em inglês. E mostra um pouco a revolução dos cristeiros, que era um governo ateu, que começou a perseguir o catolicismo e proibir os católicos de praticar a religião. E muitas pessoas se revoltaram contra esse governo opressor, mas assim, o que mais me comoveu no filme é uma história lateral do filme, que ou seja, todo filme é história verdadeira. Todo filme é verídico, é histórico. Mas a história de um bem-aventurado, um beato, um menino de 14 anos de idade, que foi beatificado pelo Papa Bento XVI em 2005. Chama-se José Luis Sánchez del Río. José Luis Sánchez del Río. Esse menino com 14 anos de idade, ele entrou na luta dos cristeiros, teve dificuldade de entrar, que ninguém queria aceitá-lo com aquela idade, aceitou ser porta-bandeira, depois num conflito, numa batalha, o general, um dos generais, teve o seu cavalo atingido, ele disse, meu general, tome meu cavalo porque o senhor é importante, eu não. E ele ficou lá sem cavalo, foi pego como prisioneiro e levado à prisão para renegar a fé. Fizeram de tudo para ele renegar a fé. Dizia, olha, basta, você vai ser salvo se você disser, morra Cristo Rei. E ele dizia, viva Cristo Rei. Era só dizer uma palavra, Morra Cristo Rei. Você vai para casa com a sua família, sua mãe, seu pai estão aí esperando você. Morra Cristo Rei. Ele, viva Cristo Rei.
fizeram torturas psicológicas nele, levaram lá um menino que estava preso com ele, penduraram, enforcaram o menino na frente dele, e ele continuou dizendo: viva Cristo Rei. Eu não posso negar Jesus. Levaram para a prisão, torturaram ele fisicamente, e ele: viva Cristo Rei. Arrancaram a sola do pé dele, o solado do pé, com faca, torturando ele. E ele: viva Cristo Rei, rezando: Jesus me ajuda. Menino de 14 anos. Depois fizeram ele caminhar sobre as pedras, com o solado dos pés, em carne viva. E ele: viva Cristo Rei. Até que finalmente, na hora da morte, esse é o dado histórico. O filme, ele romanceia um pouco a coisa, mas ele mostra fundamentalmente a verdade. Mas o dado histórico concreto é que ele foi martirizado de noite, às 11 da noite, e disseram a ele: você tem um recado para dizer para os seus pais? Você não quer mudar de ideia? Dizer: morra Cristo Rei? Não, ele disse: viva Cristo Rei. Diga aos meus pais que eu os espero no paraíso. E ele foi martirizado cruelmente. Eles ficaram com tanta raiva dele naquele momento que, com baionetas, começaram a estocá-lo assim, e no fim, ele caído, ferido mortalmente, com um golpe de pistola de um dos soldados, ele traçou uma cruz na terra e adorou Cristo naquela cruz. E morreu. E assim morreu o bem-aventurado menino com 14 anos de idade, José Sánchez. José Luís Sánchez del Río é o nome completo dele. É um menino extraordinário para não mentir, para não dizer uma falsidade. Ele podia, cruzar os dedos e dizer assim: era mentirinha, morra Cristo Rei, Jesus sabe, Jesus vai me perdoar, ele vai dizer, que foi para salvar a minha vida. Mas não levantar falso testemunho, dizer a verdade até o fim. Viva Cristo Rei. E assim ele morreu, 14 anos de idade. Uma coisa impressionante, Isso é uma lição de vida para todos nós. É uma história comovente, como o senhor disse, é uma lição, Padre Paulo? Não se imagina, que época que foi que aconteceu isso? Isso foi na década de 20, Assim, início do século XX, que houve um governo maçom, um governo de Calles, e ateu, que foi até a década de 30, ele morreu exatamente em 1928, no dia 10 de fevereiro de 1928. Na verdade, muitas pessoas se esquecem que ainda hoje existe essa perseguição, existem países até muçulmanos também que o cristão não pode testemunhar, não pode evangelizar, Nós vamos fazer uma pausa, Padre Paulo, e aí nós vamos voltar a falar um pouco mais sobre o 8º mandamento da lei de Deus. A gente volta já. Glória a Jesus, o Senhor.